Nós vamos dar agora início ao nosso segundo painel do dia de hoje, que tem o tema Desafios para a aplicação da nova lei de licitações, e para isso a gente recebe a presença do Dr. Joel de Menezes Niebuhr. Quero agradecer muito, doutor, a presença do senhor hoje, e para apresentá-lo mais adequadamente, eu quero convidar como seu debatedor o Dr. Carlos Eduardo Souza Bonfim, que é bacharel em Direito pela Faculdade de Direito de Santos, foi advogado da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, na condição de parecerista na área de licitações e contratos, foi procurador do município de Embu das Artes, São Paulo, e atualmente é procurador de Estado de Mato Grosso, designado para a Secretaria de Infraestrutura e Logística, e também é coordenador de apoio jurídico e institucional da Procuradoria-Geral do Estado. Doutor Carlos, a palavra está com você. Olá, boa noite a todos. Gostaria, então, de cumprimentar, saudar e apresentar para vocês o Dr. Joel de Menezes Niebuhr, ele que é advogado, doutor em Direito Administrativo pela PUC de São Paulo, mestre em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, é professor convidado de curso de especialização em Direito Administrativo e autor de diversas obras jurídicas. Hoje ele tratará então do tema, como a doutora Juliana disse, desafios para a aplicação da nova lei de licitação. Doutor Joel, fique à vontade. Carlos, obrigado. Juliana, obrigado também. Queria agradecer a todos o convite, à Escola Superior da Advocacia Pública do Estado de Mato Grosso, e a presença de todos, a atenção de todos. Muito obrigado. Bom, temos uma nova lei de licitações e contratos, a Lei 14.133, que traz muitos desafios para a administração pública, especialmente para toda a administração pública, e digo especialmente para os órgãos e entidades administrativas menos estruturados. Nós vivemos hoje um momento histórico na administração pública, Nós vivemos um momento de transição de regime, do regime antigo de licitação e contrato para o regime da nova lei de licitações e contratos. O legislador previu esse regime de transição em período de convivência entre os dois regimes. Então, vivemos aqui um momento crucial, de implementação dessa nova lei. Esse regime de convivência acaba no dia 1º de abril do ano que vem. Então, como falei, é um momento histórico, é um momento desafiador e que é preciso realmente discutir a respeito dessa lei e o que fazer para que a administração pública, especialmente, me preocupo em especial com os órgãos e entidades menos estruturados, o que eles precisam fazer para tirar essa lei logo do papel e passar a aplicá-la. Pois bem, então eu queria fazer alguma contextualização antes disso, dos desafios ou das medidas de implementação. Queria falar um pouco sobre a lei, compartilhar com vocês a minha percepção sobre a lei. Bom, eu não gosto da nova lei de licitações e contratos, eu não gosto da lei 14.133, eu acho que é uma lei ruim, eu acho que nós merecíamos coisa muito melhor. Nós padecemos por décadas nas mãos da lei 8666/93, que é uma lei excessivamente burocrática, excessivamente formalista, engessada, amarrada, pesada, desconfiada. Essa lei ela foi produzida lá no começo da década de 90, ali naquela época do Collor, e ela tinha um grande propósito, que era acabar com a corrupção. As pessoas entendiam que a corrupção acontecia em licitação e contrato, então era necessário criar um arcabouço jurídico, portanto, uma lei de licitações e contratos, que combatesse a corrupção. E daí pensaram, bom, como é que a gente faz isso? Como é que com uma lei de licitações e contratos nós combatemos a corrupção? A conclusão foi, qual o modelo que encontraram? Olha, vamos fazer uma lei bem burocrática, bem procedimentalizada, assim, que tudo seja bem amarradinho, tudo bem engessado, para que os agentes administrativos corruptos eles não tenham liberdade. Porque se a gente fizer assim, bem burocrático, bem formal, bem amarrado, bem engessado, eles não vão ter liberdade, não vão ter espaço para desvios. Essa foi a tônica da 8666/93. Bom, passadas algumas décadas, se pode constatar que a corrupção não acabou, que ela não conseguiu nem de longe
né? Combater a corrupção, muito ao contrário, a corrupção parece que só avançou, e ela trouxe um outro efeito para a administração, bastante ruim, porque dentro desse modelo excessivamente burocrático, formalista, pesado, amarrado, desconfiado, ela fez com que os contratos da administração, ela fez com que a administração acabasse sendo, na sua maior parte, mal sucedida em relação aos seus contratos. A administração tem muita dificuldade nas licitações e nos contratos. Ela costuma contratar coisas, nem sempre, né? Mas assim, com muita frequência, costuma contratar coisas de péssima qualidade, ela paga mais caro que o mercado privado, ela demora muito para fazer a licitação, ela demora muito para qualquer providência que precisa tomar em relação ao contrato administrativo, como um aditivo ou qualquer coisa do gênero. Então, enfim, os contratos administrativos, o processo de contratação da administração pública com essa lei assim pesada, amarrada, é um processo que acabou muito mal sucedido. Então, já de um bom tempo, vem assim se difundindo, já faz mais ou menos uns 10 anos isso, pelo menos isso, né? Vem se difundindo uma ideia, se disseminando uma ideia de que essa lei já não serve e que seria necessário produzir uma nova lei, ter uma nova lei no lugar da 8666/93. Eu estou falando 10 anos, estou chutando assim, mais ou menos esse prazo de 10 anos, mas eu diria assim que mais ou menos um tempo que esse negócio ficou disseminado, assim, mais aceito, né? Se começou a falar mais intensamente sobre o assunto. Porém, o fato é que já, na verdade, muito antes disso, já se tenta substituir a Lei 8666/93 por outra lei. Veja, alguns registros históricos. A lei de 93. Em 94, já teve uma nova lei decorrente da Prosac que retalhou a lei inteira, né? Em 95, na época do Fernando Henrique, que o Bresser Pereira era ministro da Reforma do Estado, o governo federal pôs em consulta pública um projeto de lei para substituir a 8666/93, em 95 já, 2 anos depois dela, que é de 93, daí não avançou. E de lá para cá foram várias tentativas, e todas inexitosas. Até que, finalmente, então, ali no final de 2020, num processo legislativo todo estranho, todo torto, todo esquisito, foi aprovada essa nova lei de licitações e contratos. Por que eu falo que é um processo administrativo, um processo legislativo todo torto? Aconteceu um negócio muito estranho. Várias coisas estranhas, mas tem um negócio que me chama muita atenção. Essa lei começou no Senado, o Senado fez uma comissão especial para tratar de uma nova lei de licitações e contratos. Na época, para a justificativa dessa comissão especial, eles fizeram um levantamento a respeito da quantidade de projetos que tramitavam no Congresso Nacional a respeito das licitações e contratos. E eles disseram assim, olha, tem cerca de 1.000 projetos de lei sobre licitações e contratos tramitando no Congresso Nacional na época. Olha que coisa sem lógica, né? 1.000 projetos de lei sobre a mesma matéria, licitação e contrato, tramitando em paralelo no Congresso Nacional à época. Mas, enfim... Daí tramitou no Senado, aquela coisa anda, não anda, daqui a pouco vai, tramitou, passou, foi aprovado. Daí foi para a Câmara dos Deputados. Daí demorou lá uns 2 anos na Câmara dos Deputados, e o texto foi aprovado no final de 2019, segundo semestre, eu acho que ali por outubro, novembro, mais ou menos isso. E daí, naquela época, tinha um cochicho ali, uma conversa, que eles iriam mandar imediatamente para o Senado e que já havia um acordo e que lá em 2019 essa lei seria aprovada. Mas não aconteceu nada disso. E, inclusive, a Câmara dos Deputados não remeteu o projeto para o Senado. O projeto ficou na Câmara dos Deputados. E ele ficou por 1 ano parado na Câmara dos Deputados. Já tinha sido aprovado na Câmara dos Deputados, ficou 1 ano parado, só de sair da Câmara e ir para o Senado. 1 ano. Daí ele chegou no Senado, foi mais ou menos ali 1º de dezembro de 2020. 1 ano parado só de ir para um lugar para o outro. No que chegou no Senado, em 1 semana eles votaram no plenário. É um negócio muito esquisito. Fica 1 ano parado na Câmara, chega no Senado, mais ou menos assim, 1º de dezembro, ali pelo dia 10 de dezembro votaram. Muito estranho, muito estranho. Eu não entendi nada. Eu
que sou uma pessoa que trabalho com licitação, que, enfim, sou especialista nisso, só cuido desse assunto, eu fiquei surpreso, assim, quando me falaram, olha, aprovaram, assim, opa! Depois foram me dizer o que aconteceu. Tem muito lobby nesse assunto de licitação e contrato, né? Envolve muitos interesses. E tinha vários setores com lobbies muito fortes em relação a esse projeto de lei de licitações e contratos. Então, foi aprovado na Câmara, mas meio que se fez um combinado para a Câmara não mandar o projeto para o Senado, para segurar lá. Porque a partir do momento que o projeto chegava no Senado, a partir do momento que ele chegasse no Senado, ia ter um lobby muito forte no Senado a respeito do projeto. Então, ficou lá na Câmara, guardadinho lá no armário. Daí, no final do ano de 2020, que já estava ali todo mundo mais ou menos se desmobilizando, e que conseguiram lá fazer um acordo, tal, que estava, tá ok, vamos votar agora, daí liberaram um negócio da Câmara e mandaram para o Senado. Chegou no Senado, deu uma semana, votaram, para não dar tempo do lobby se mobilizar para negócio Brasil, né? Mas, enfim, daí aprovaram essa lei, que é a Lei 14.133. Bom, uma ponderação que eu quero fazer com vocês, assim, que eu quero dividir com vocês. A Lei 8666/93 está aí já há muito tempo, e as pessoas mal ou bem estão acostumadas com ela. Eu acho também uma lei muito ruim. Mas, mal ou bem, as pessoas estavam acostumadas, já havia se desenvolvido uma interpretação, entendimentos a respeito dessa lei, enfim, mal ou bem indo, né? Daí se decidiu por uma nova lei de licitações, que revogasse essa lei antiga 8666/93. O legislador ele poderia, em vez de revogar a lei 8666/93, fazer uma nova lei para substituir a 8666/93, ele poderia, seria legítimo, ele tinha a opção de pura e simplesmente reformar a 8666/93, fazer um retrofit, né? Vamos reformar, vamos introduzir algumas coisas aqui, um outro ponto, vamos dar uma melhorada geral na lei, mas mantém a base, a 8666/93. Ele tinha essa opção. Entretanto, o legislador não quis isso. O legislador, repito, ele quis uma nova lei de licitações e contratos e quis, por fim, ele quis acabar com 8666/93. Se ele quis isso, é porque ele entendia que a 8666/93 não servia, que o modelo dela não servia. Por quê? Porque se ela servisse, se o modelo dela, se a estrutura dela fosse ok, não precisava acabar com ela e produzir uma nova. Repito, bastava reformar. Se fosse o caso de ajeitar uma coisa ou outra, se o modelo fosse aproveitável, não tinha por que acabar com 8666/93. Você continuava com ela e pura e simplesmente reformava. Não foi isso que quis o legislador. O legislador quis fazer uma outra lei do zero. E daí você vai ler essa outra lei, a Lei 14.133. O grande pecado dessa Lei 14.133, na minha percepção, é que ela reproduz o mesmo modelo equivocado do 8666/93. É uma lei excessivamente burocrática, é uma lei excessivamente formalista, é uma lei toda amarrada, toda engessada, pesada, desconfiada, tal qual a Lei 8666/93. Um dado concreto, para vocês terem noção, imagino que vocês conheçam as duas leis, mas só para enfatizar. A Lei 8666/93 tem 126 artigos. A lei nova tem quase 200 artigos, são 194 artigos. A lei 8666/93 tem 29.000 caracteres, a lei nova tem 41.000 caracteres. Ela é muito mais extensa, ela vai muito mais em pormenor, ela é muito mais detalhada e, portanto, ela é muito mais amarrada, muito mais engessada, muito mais pesada do que a 8666/93. Então, o que eu não gosto na Lei 14.133 é o modelo. Eu acho que o modelo é errado. E quando você não gosta do modelo, você não gosta da essência do negócio, né? É um desgosto assim grave, né? Não é uma coisa, ela tá, não gosto aqui desse artigo, deixa de lado desse artigo. Se o resto está ok, perfeito.
O que eu não gosto na Lei 14.183, repito, é o modelo, é a essência, é o jeitão, que é o jeitão da 8666/93. É um negócio que eu não vejo sentido, né? Repito, por que fazer uma lei nova e acabar com 8666/93, se nessa lei nova vai se manter o mesmo modelo equivocado da 8666/93? A gente deveria... O Congresso Nacional deveria ter produzido uma lei que fosse mais leve, que não fosse burocrática, que não fosse tão formalista, que não fosse tão desconfiada, um novo modelo de licitação, um novo modelo de contratação. Por exemplo, antes da Lei 14.183, alguns anos antes, o Congresso Nacional aprovou uma outra lei importante sobre licitações e contratos, que é a Lei das Estatais, a Lei 13.303, e a Lei 13.303 segue esse modelo mais leve, não burocrático, não formalista, não desconfiado. Ou seja, a última lei importante sobre licitação e contrato, aprovada pelo Congresso Nacional antes da Lei 14.183, adota o modelo certo, que é o modelo que eu acho que é moderno, que é o modelo que levaria a administração pública a um ambiente de contratação mais vantajoso. E daí vem a Lei Geral de Licitações, que é a lei mais importante, a lei que serve a toda a administração pública, e nós retrocedemos ao modelo do 8666/93, modelo que, insisto, eu reputo equivocado. Por isso eu não gosto da Lei 14.183. Pois bem, outro problema da Lei 14.183. O legislador, quando fez a 14.183, ele não olhou para frente. Ele não olhou para o futuro. Não olhou para o futuro, nem olhou para o presente. Ele olhou para o passado. Ele olhou para trás. Essa lei foi construída com os olhos no retrovisor. O que é essa lei? Essa lei é um grande compilado a respeito de, entre aspas, melhores práticas a respeito das licitações e contratos, práticas que já existiam. Então, tem gente que faz um monte de brincadeira, tem gente que fala que essa lei é um Audi com motor de Fusca, eles ficam, que é um remendo, né? O que é essa lei? O legislador pegou muito do 8666/93, modelo, né? Tem muito do pregão, o pregão continua lá, né? É a modalidade principal, quase todas as licitações serão realizadas pelo pregão, e o pregão da Lei 14.183 é muito parecido com o pregão da Lei 10.520. Ela pegou bastante coisa do RDC, pegou bastante coisa da Lei 13.303, mas não o modelo, porque o modelo é da 8666/93. Ela pegou muitas coisas de normas infralegais federais, tem muitos decretos federais que foram incorporados, que foram trazidos para dentro da lei, muitas coisas que constam em instruções normativas federais, que são instruções normativas pesadas, burocráticas, bem pesadas, instrução sobre serviço, sobre tecnologia da informação, colocaram isso tudo dentro da lei. Pegou muita coisa dos órgãos de controle, especialmente do Tribunal de Contas da União. Então, entendimentos do Tribunal de Contas da União sobre a Lei 8666/93, que vinham já de algum tempo, foram incorporados dentro da Lei 14.183, mas o Tribunal de Contas da União, eu queria enfatizar, foi muito prestigiado pelo legislador, muita coisa da jurisprudência foi incorporada, veio para dentro da lei, e pegaram alguma coisa da doutrina, uma coisa ou outra, daí bem menor. Ou seja, o legislador, ele olhou para o que tinha até então, portanto, para o passado, fez um grande compilato daquilo, e essa é a nova lei de licitações e contratos, a Lei 14.183. Por isso até que ela ficou tão grande, por isso até que ela ficou tão extensa, ela tem quase 200 artigos. Daí eu quero dizer a vocês, ela não é uma lei de ruptura, ela não é uma lei de transformação, ela é uma lei de continuidade. Ela é uma lei de continuidade. Porque o legislador realizou esse grande compilado. Ele pegou as melhores práticas, aquilo que ele olhou. Sobre licitação e contrato, o que tem aí? Isso é legal, então pô, vem. Ele não olhou para frente, ele não pensou em coisas novas. Em quase a sua totalidade ele fez isso. Ele incorporou na lei aquilo que já havia e que ele entendia que era bom, que era positivo. É quase como se fosse um código de licitação e contrato, esse negócio, com quase 200 artigos. Bom, a gente está conversando aqui sobre os desafios para a implementação dessa nova lei, né? Daí a gente tem um ponto importante, um ponto positivo aqui.
para a implementação, né? Não em relação ao modelo, não em relação ao que se espera a médio e longo prazo, não, mas em relação ao modelo. Como essa nova lei não é uma lei de ruptura, não é uma lei de transformação, é uma lei que mais ou menos replica o que já existe sobre licitação e contrato, isso, de certa maneira, facilita um pouco as coisas para a implementação dela. Porque se ela viesse com uma coisa totalmente diferente, né? Se ela se houvesse uma ruptura com o modelo até então vigente, um outro jeito de pensar, de refletir, de raciocinar sobre as licitações e contratos, seria muito mais difícil. Como é uma lei de continuidade, fica muito mais fácil. Fica mais fácil, mas não é também fácil. Não dá para dizer que é fácil. Por quê, meus amigos? É uma lei com quase 200 artigos. E é inciso, é parágrafo, e cada artigo é desse tamanho, artigos com páginas inteiras, e assim, é uma lei pesada. Né? Ainda que não seja de ruptura, ainda que não seja de transformação, tem muita coisa no meio dessa lei. E tem muito negocinho, sabe? Muita coisinha miúda lá no meio. Você pega um assunto lá, você vai ver, esse aqui está mais ou menos... Mas daí você vai ler mesmo em detalhe, você vai lá na linha, no parágrafo, no inciso. Mas a redação parece da do 86666, mas daí vai ler direito, tem um negócio ali no meio diferente. E às vezes esse negócio no meio diferente muda tudo. Não é um instituto novo, não é uma aplicação nova, mas muda o entendimento. Você tem que se adequar, você não pode fazer do jeito que você fazia. Então, por um lado, a implementação fica um tanto quanto facilitada, porque não é uma lei de ruptura, não é uma lei de transformação. Agora, de todo jeito, é uma lei enorme, é uma lei burocrática, é uma lei formalista, é uma lei desconfiada, é uma lei engessada, é uma lei amarrada, é uma lei pesada. Então, dar conta de começar a aplicar ela é um enorme desafio para a administração pública. É um enorme desafio. Outro problema. Estou cheio de problema, né? Essa hora da noite, eu acho que o cara vai ficando meio amargo, não sei o que é, mas vamos lá. Um outro problema que eu acho. Quem é que fez essa lei? Quem escreveu esse negócio? Porque alguém escreveu. Né? Não foi um computador que fez, não foi um raio divino lá, alguém escreveu essa lei. E acontece o seguinte, não se sabe quem foi. Ninguém sabe. O que é estranho. Né? Porque, por exemplo, se eu tivesse escrito, se alguém tivesse, pega aqui, faz um projeto de lei, se esse projeto de lei fosse aprovado, rapaz, eu ia estar me exibindo com isso, que não, né? Normalmente o sujeito, quando tem alguém assim que faz o projeto, que é o autor, ele é o primeiro, eu sou o autor, eu que fiz o projeto, eu que tal, e, né? Poxa, é uma coisa legal. Em relação a essa lei, não apareceu. A lei não tem pai, não tem mãe. Não tem. Não. E eu milito na área, eu, enfim, convivo aí nesses congressos, não apareceu. E tem uns professores meio que gostam de dizer que fizeram, e às vezes não fizeram, mas eles gostam de dizer, até para... Não, nem esses. Então não apareceu, a gente não sabe quem fez. Eu tenho participado de um outro evento com o ministro Benjamin Zimmer. E o ministro Benjamin Zimmer, ele diz o seguinte: essa lei é produto, essa lei foi feita pelos nossos técnico-burocratas, diz ele. Né? Expressão dele, técnico-burocratas. Diz ele, olha, nós temos funcionários públicos de altíssima competência, titulação, pessoas que conhecem muito de licitação, muito bem formadas, pessoas que conhecem profundamente o assunto, e essas pessoas foram as pessoas que conduziram, que influenciaram, que foram determinantes para o conteúdo dessa lei. Um conjunto de pessoas, de tecnocratas, foram essas pessoas que fizeram a lei. Por ser um conjunto de pessoas, e talvez por não ser assim, uma comissão, um grupo fechado, é que não apareceu ninguém. Mas, enfim, dá para acreditar, né? É uma hipótese razoável. Né? Essa lei foi feita é produto da nossa técnico-burocracia. Só que, pessoal, que técnico-burocracia é essa? É técnico-burocrata de município pequeno?
É técnico burocrata de Estado? É técnico burocrata da administração pública federal, especialmente de órgão de controle. É técnico burocrata da esplanada dos ministérios. É técnico burocrata da elite da administração pública, que entende licitação pública sob a sua perspectiva, sob a perspectiva da elite da administração pública. Essas pessoas foram decisivas na construção dessa nova lei e essas pessoas construíram uma nova lei de acordo com as suas realidades, de acordo com as percepções deles. Então, tem algumas coisas nessa lei que olha, são assim, meio assustador. Meio assustador. Tem algumas coisas, acho que com o tempo vai se vencer, vai se encontrar uma solução, mas tem algumas coisas ali que são meio que assustadoras. Por exemplo, a técnico-burocracia federal, especialmente os órgãos de controle, ele há alguns anos, de alguns anos para cá, eles enveredaram para um caminho de planejamento das licitações. O negócio é planejar, tem que ter um planejamento 5 estrelas. E esse negócio meio que foi vertido nas instruções normativas federais sobre licitações e contratos que foram incorporadas na lei. IN 05, de serviços, que é um negócio monstruoso, é um negócio gigantesco, é um negócio, tem 15 anexos, é um negócio assim, meio louco essa instrução normativa. Daí a ideia desse planejamento foi incorporada na lei. E daí as pessoas, planejamento, tem que planejar, é bom que planeja, mas como é que esse planejamento está na lei? O planejamento está na lei assim, ó. Tem que ter o plano anual de contratação, que é legal, é bom. Faz todo sentido que a administração pública e que os órgãos tenham um plano anual de contratação. Tá. Deve fazer o processo, documento de formalização de demanda, estudo técnico preliminar, termo de referência, orçamento, análise de risco, parecer jurídico. Tudo isso. E daí você vai ver o que tem que ter em cada um desses negócios, em cada um desses documentos. Você vai ver estudo técnico preliminar, o que tem que ter? Você pensa, estudo técnico preliminar, então é uma coisinha meio simples assim de fazer. Não, é um negócio, eles exigem um monte de coisa para fazer um estudo técnico preliminar. Daí depois tem um termo de referência, que é mais um montão de coisa. Daí depois tem um orçamento, tem um monte de regra para fazer orçamento. Não é simples fazer orçamento. Às vezes, fazer orçamento, o cara fica 15 dias pendurado para fazer orçamento e não consegue. Daí eles inventaram que em todo o processo tem que ter análise de risco. Se um municípiozinho com 4, 5 mil habitantes quiser comprar um parafuso, de acordo com a Lei 14.183, ele precisa fazer análise de risco. Então, tem que planejar, mas, pessoal, olha a racionalidade desse negócio. É uma lei, como eu estou dizendo para vocês, é muito pesado, é muito amarrado. E daí a minha preocupação, como eu falava para vocês no início, pessoal, olha, a elite da administração até vai dar conta, agora, e como é que fica... Como é que ficam os nossos órgãos, as nossas entidades menos estruturados? Como é que fica os 5 e tantos mil municípios que tem no Brasil? Eu sou de Santa Catarina, que é um estadozinho desse tamanho. Santa Catarina tem 400 municípios. Como é que esses municípios vão dar conta de cumprir isso? Como é que esses municípios vão dar conta para qualquer compra? Ter documento de formalização de demanda, estudo técnico preliminar, termos de referência, análise de risco, orçamento, com aquilo, tudo que eles exigem, mais parecer jurídico. É muito difícil dar conta disso. Qual seria a racionalidade? O que eu acho que seria um modelo adequado? A gente precisa separar contratação ordinária de contratação estratégica. E essa distinção não se faz no Brasil. É um negócio que eu não vejo sentido nisso. A gente tinha que dizer o seguinte, olha, isso aqui é estratégico para o órgão. É estratégico para o órgão? Tá. Então, isso aqui tem que ter realmente um planejamento 5 estrelas. Então, aqui tem que ter estudo técnico preliminar, tem que ter um termo de referência bem completo, tem que ter análise de risco, tem que... Agora, o que não é estratégico tem que ter um caminho mais rápido. Tem que ter um caminho mais rápido, de preferência automatizado, de preferência que não passasse por ninguém, uma coisa...
Então, essa lei é muito amarrada. E daí, como eu falei para vocês, é cheio de coisinha, de detalhezinho, de... Então, é complicado passar a aplicar essa lei. Pelo menos nos primeiros anos, até que as coisas sejam assimiladas, até que se construa um entendimento, que algum tipo de interpretação vá se consolidando, vá se assentando, é muito complicado aplicar essa nova lei. Enfim, e portanto é um grande desafio para os órgãos e entidades da administração pública, um desafio realmente enorme, especialmente para os órgãos e entidades da administração pública que são pequenos, que são menos estruturados. Um grande desafio. Daí o legislador previu esse regime de transição, né, que eu mencionei no início, deu 2 anos a partir da publicação da lei, que foi 1º de abril de 2021, 2 anos em que a lei nova convive com a legislação velha, baseada no 8666/93, ao final dos 2 anos, que é 1º de abril do ano que vem. Então, a legislação velha, 8666/93, a lei do pregão, né, são revogadas, e daí toda a administração é obrigada a licitar e contratar com base na lei 14.133. Tem esse período de 2 anos. Esse período de 2 anos também é uma esquisitice, né? Esse período de convivência de 2 leis, que é um negócio bem estranho. Mas o legislador fez isso, é preciso reconhecer, preocupado com a administração, a bem da administração. Por que ele fez isso? Ele pensou em facilitar as coisas para a administração. Ele pensou assim, vou criar um regime de transição suave, tranquilo, né? Dá 2 anos, que é bastante tempo, e vou permitir que a administração vá experimentando aos poucos a Lei 14.133, para que, assim, aos poucos, ela vá conhecendo, vá assimilando e vá formando uma curva de aprendizado. Então, chega lá ao final desses 2 anos, quando a 8666/93 é revogada, a 14.133 ela não cai assim de supetão. Por quê? Porque já se construiu, repito, uma experiência, uma curva de aprendizado. Então, não é uma coisa tão traumática. O legislador fez isso pensando no bem da administração pública, pensando em facilitar as coisas para a administração pública. No entanto, o fato é que a administração pública não tem se aproveitado disso. O fato é que a administração pública não tem se aproveitado disso. Eu participei de um congresso em março, que talvez seja o maior congresso do Brasil sobre licitação em contrato, que é o Congresso de Pregoeiros, que acontece em Foz do Iguaçu. Não sei se os senhores já participaram, eventualmente até participaram nesse ano. E é um congresso, esse ano voltou a ser presencial, depois da pandemia, e tinha lá quase 2.000 pessoas no presencial e mais não sei tantos à distância. Tinha 2.000 pessoas no auditório. Eu estava falando sobre isso, implementação da nova lei e tal, os desafios, daí, como tinha lá um montão de gente, eu cheguei uma hora e disse, olha, pessoal, vou fazer uma enquete aqui. Quem já está aplicando a Lei 14.133, quem tem alguma experiência, quem começou a aplicar de alguma maneira, ainda assim, que suave, ainda que leve, quem já está aplicando a Lei 14.133, avisa aí, levanta a mão. Olha, tinha 2.000 pessoas. Eu acho que levantaram o braço assim umas 4, 5 pessoas, de 2.000. Ninguém está fazendo. Ninguém está aplicando a nova lei. O que aconteceu? Veio a nova lei, deu os 2 anos, né? Daí o sujeito olhou, tem 2 anos. Tem 2 anos, então está tranquilo. Daí chega mais um estressadinho lá dentro do órgão. Rapaz, a gente tem que fazer alguma coisa, tem que começar a aplicar. Não, vai de leve, sossega aí, tem 2 anos, 2 anos é muito tempo, tem tempo aí de sobra, relaxa, vamos fazer as coisas com calma, vamos criar uma comissão para estudar, daí depois a gente vê, cria a comissão, daí não faz nada, né? Daí depois a gente vê, e o fato é que ninguém está fazendo coisa nenhuma. Está uma conversa fiada e ninguém está fazendo negócio, ninguém está fazendo o que tem que fazer. Um ou outro que está fazendo, a grande maioria não está. Ninguém está aplicando. E daí esse tempo de 2 anos, esse regime de transição que o legislador previu em prol da administração para facilitar a vida da administração, ele está se esvaindo. Esse tempo está acabando e vai acabar muito rápido agora. Já foi quase 1 ano e meio. E agora vai ver, vai começar a eleição. Começa a eleição, atrapalha geral.
né? Ninguém vai mais nada direito na administração pública no meio da eleição, ainda mais presidente e governador do estado. Acabou a eleição, vem Copa do Mundo. Acabou a Copa do Mundo, é Natal. Natal, verão. Na administração pública, quase todo mundo entra de férias no verão. Né? Meio que quase que paralisa. Verão, depois de 2, 3 anos de pandemia. Esse verão, todo mundo vai querer tirar o atraso. O pessoal vai voltar em março. E daí vai ter um mês para começar a aplicar a lei. Então, assim, eu não vi, na grande maioria dos órgãos e entidades da administração pública, uma postura séria em relação à Lei 14.113. As pessoas fazem uma conversa, tal, mas, assim, concretamente, o que as pessoas estão fazendo? Muito poucos órgãos e entidades têm tomado medidas concretas e têm levado o negócio a sério. O que é levar o negócio a sério para implementar? Daí quais são os desafios? Repito, não é fácil. Mas tu falou que não é de ruptura, não é uma lei de transformação, é mais ou menos o que já se tinha. Mas é uma lei de 200 artigos, cheia de detalhes, que é complicado sim aplicar. Não vai ser fácil começar a aplicar. Cheio de casca de banana, cheio de pegadinha. Então precisa se organizar para começar a aplicar. Tanto não é tão fácil que não tem ninguém aplicando. Se fosse fácil, já estava aplicando desde o ano passado, né? Então, o que é uma postura séria em relação a isso, nesse momento de transição? Olha, estou aqui no órgão. Quem é que mais entende de licitação e contrato? É o Carlos que mais entende de licitação e contrato. Carlos, você vai coordenar esse negócio. Faz um grupo aí, escolhe. Pega mais uns 2, 3 de fazer um grupo. Não vou nem chamar de comissão, porque comissão não funciona. Vamos fazer um grupo. Faz um grupo. Pessoas que também entendam de licitação e contrato. Vamos fazer, então, um planejamento, uma programação. A gente tem aqui 2 anos, ou não tem mais 2 anos, agora a gente tem 9 meses pela frente. Bom, temos 9 meses pela frente. Dentro desses 9 meses, vamos fazer um cronograma de ações. O que precisa ser feito? A gente precisa ajustar normas internas, a gente tem que ter uma regulamentação própria, a gente tem que ter modelo de edital e de contrato, a gente tem que fazer uma capacitação mais assim, né, mão na massa para a turma que vai trabalhar. Cara, vamos fazer uma programação, vamos cumprir isso, vamos destacar esse grupo aí, o Carlos, vamos destacar. Carlos, o que está fazendo hoje? Hoje eu cuido disso. Para de cuidar que metade das coisas que está fazendo, que agora precisa focar nesse negócio. Tem que ter uma equipe focada nisso, na implementação disso. Como é que os órgãos e entidades querem fazer esse negócio? Pega o Carlos hoje ele já trabalha muito mais do que ele pode, né? Daí pega o Carlos, afora tudo que ele está fazendo, sem desonerar ele com nada. Chega, Carlos, agora você vai cuidar de implementar a nova lei de licitações e contratos. O Carlos até com boa vontade tenta fazer alguma coisa, mas ele é absorvido pelo buraco negro do dia a dia, faz muito pouco, né? No dia a dia, os órgãos e entidades da administração estão preocupados com os problemas ali do dia a dia, das licitações que estão rolando agora, dos contratos que estão rolando agora, da eleição, dos problemas que estão acontecendo agora. Ninguém está pensando na implementação disso e a coisa está indo. Vai chegar abril do ano que vem e daí vai ser igual abaixo. Isso vai ser muito ruim para a administração pública. A chance de problemas, de erros, de equívocos, até de descontinuidade é enorme. Então, de modo geral, há exceções, evidentemente, mas de modo geral, eu acho que a administração pública não está fazendo o que devia fazer. Não está se mexendo. E já passou da hora de se mexer. Eu queria compartilhar com vocês uma outra reflexão que eu faço, que é a seguinte. Eu não gosto da lei, eu disse a vocês. E eu não gosto da lei pelo modelo dela, acho que o modelo é equivocado. Só que eu preciso reconhecer, há coisas boas nessa nova lei de licitações e contratos. No meio desses 200 artigos, desses 194 artigos, tem coisas legais, tem coisas interessantes, que, se bem utilizadas, podem favorecer, sim, podem ajudar, sim, a administração. Tem coisas boas. Eu podia ficar citando aqui, mas não é o caso. Mas tem muita solução legal, né? Tem muita solução legal. Mas eu digo a vocês, tem muita coisa ruim. O pacote das coisas ruins, a gente já comprou. E a base do pacote das coisas ruins é o modelo, porque o modelo é ruim. O modelo é ruim e tem um montão de coisa ruim, e esse pacote das coisas ruins nós já compramos. Compramos por quê?
Porque a partir do momento que nós formos aplicar essa lei, nós vamos ter que fazer essas coisas ruins. Por exemplo, esse planejamento excessivo, essa história de fazer análise de risco para comprar parafuso, isso você vai ter que fazer porque está na lei, você vai ter que cumprir. Aquilo lá é obrigatório, não é facultativo. O pacote das coisas boas, ele é facultativo. A maioria das coisas boas que estão na lei, elas não são obrigatórias. Você aplica se você quer. Você faz se você quer. Tem um montão de coisa boa, mas você precisa querer fazer. Vamos lá. Matriz de risco é obrigatória para casos bem específicos. No geral, só se você quiser. Várias coisas em relação ao registro de preço, se você quiser. Pré-qualificação permanente, se você quiser. Contratação semi-integrada, se você quiser. Olha, tem um montão de coisa. Avaliação de ciclo de vida, tem um monte de coisa boa, mas essas coisas boas não são de aplicação obrigatória. A administração aplica se ela quiser. Então, o que eu estou querendo dizer a vocês? Tem um pacote das coisas ruins. Esse já compramos, esse é obrigatório, as pessoas vão ter que fazer. E tem um pacote das coisas boas. Esse nós não compramos. Esse está lá. Está lá no cardápio, está lá na estante. A gente tem que saber se a gente vai pegar. O que eu estou vendo hoje em dia? Como a administração não está organizada, como a administração não está fazendo o que devia fazer para aplicar a nova lei de licitações e contratos, como está deixando tudo assim muito para em cima da hora, na hora que as pessoas vão aplicar a lei, elas vão aplicar no quê? Vão aplicar no básico. Elas vão aplicar naquilo que é... Olha, o que é obrigatório, o que eu sou obrigado a fazer. A parte boa, tu precisa dar um passo adiante. Então, o que eu estou achando é que as pessoas não vão dar esse passo adiante. Que a parte boa vai ficar lá na estante. Vai ficar na gaveta. A gente vai ficar só com a parte ruim. Então, meus amigos, tem dois desafios na aplicação dessa nova lei de licitações e contratos. Aplicar assim num módulo básico, um pacote, vamos dizer, um pacote básico, que é o ruim, que é a parte ruim. Aplicar no básico já não vai ser fácil. Como eu falei a vocês, é uma lei super extensa, cheia de detalhes, cheia de casca de banana, já não é fácil. Agora, afora o básico, tem um outro desafio, que é se aproveitar das coisas boas. Esse é o pacote prêmio. E se o sujeito mal dá conta do básico, ou se nem dá conta do básico, como é que ele vai fazer o prêmio? Como é que ele vai fazer o pacote das coisas? Ele não vai acessar esse pacote das coisas boas. Então, é uma perspectiva ruim, porque a gente tende a só ficar com as coisas ruins, não ficar com as coisas boas. Última ideia aqui que eu queria falar com vocês. Último ponto. Que está também me preocupando demais da conta. A lei é um negócio... Esse processo legislativo, o conteúdo desse processo legislativo é um negócio lamentável. O que o legislador fez? Ele pegou um monte de coisa que estava nesses decretos, nessas instruções normativas, e ele colocou dentro da lei. Daí... Então, pô, já estava lá, o que estava fora da lei 8666, que estava em decreto, estava em instrução normativa, ele já colocou para dentro. Mas não contente, na lei 14.103, o legislador começou a toda hora a falar de regulamentação. Isso aqui nos termos de regulamento, isso aqui nos termos de regulamento, isso aqui nos termos de regulamento. Foram fazer um levantamento, o governo federal ele identificou a necessidade de produção de mais de 60 regulamentos sobre a lei 14.133. Ele tem até um site com uma tabelinha de todos os regulamentos que eles identificaram a necessidade de fazer e o que já foi feito, o que está em curso, o que está em consulta pública. Eles têm uma tabelinha lá com, inclusive, acompanhamento em tempo real, como é que as coisas estão indo. Então, 60 e tantos regulamentos sobre a nova lei de licitações e contratos. E você vai ver esses regulamentos, você vai pensar assim, não, mas o regulamento deve ser uma coisinha curtinha, deve ser uma coisa assim. Rapaz, é cada coisa de louco. Tem um negócio lá, uma portaria, por exemplo, não sei se vocês viram, que eles fizeram sobre governança, que é uma das coisas que exige a nova lei, que é legal a ideia de governança, agora depende como. Rapaz, esse negócio de governança
tem que fazer uns 15 planos, plano de sustentabilidade, plano disso, plano daquilo, é um negócio, e daí tem 60 negócios, então daí eu penso assim, rapaz, quem vai dar conta de fazer isso? Quem é que vai dar conta de ler esses 60 regulamentos? Quem é que vai compreender? Quem é que vai entender? Quem é que vai aplicar esse negócio? A gente está criando um sistema de licitação e contrato, que é a lei mais 60 regulamentos, que é um negócio de nem super-homem para dar conta. O cara não dá conta, não tem como dar conta. Daí, ano passado, não sei se foi ano passado, ficou esse ano, o Estado do Paraná resolveu fazer um decreto sobre a nova lei de licitações e contratos. Daí lá eles disseram assim, não vamos fazer vários regulamentos. Vamos fazer um só. Vamos fazer um decreto para o Estado do Paraná e esse decreto vai ser completo para regulamentar a lei. Daí mandaram lá no grupo de WhatsApp, tal, com alguns professores que eu participo, tinha alguns lá do Estado do Paraná, alguns participaram desse negócio, daí eu não li, mandei parabéns tal, pelo trabalho. E daqui a pouco, um dia lá, eu vou dar uma olhada nesse decreto aí, esse regulamento do Paraná. Daí abri na internet, né? Daí eu comecei vou dar uma olhadinha, daí comecei a passar o cursor. Daí a coisa estava passando o cursor, e o cursor estava passando. E o cursor estava passando. E o cursor não parava mais, ele passava. Daí tinha lá 50 páginas, tinha 60 páginas, tinha 100 páginas, tinha 100 e poucas páginas, tinha 200 páginas, tinha 300 páginas. Quando chegou lá a 400 artigos, eu peguei, parei. Porque assim, deve ter chego no final. No outro dia eu estava conversando com os amigos assim, e esse decreto Paraná tem 700 e tantos. Eu parei no 400 porque eu cansei de passar o cursor. Eles fizeram um decreto com quase 800 artigos, meus amigos. Olha a complicação. No momento desse de implementação, que as pessoas precisam ser orientadas, que as pessoas precisam ser esclarecidas, precisa facilitar a vida. Porque, cara, licitação não é assunto de tese de doutorado. A licitação é assunto para comissão de licitação, para pregoeiro, sujeito lá que faz pesquisa de preço, sujeito que faz termo de referência, que faz projeto para fiscal de contrato. A vida da licitação é isso. Meu amigo, como é que você vai fazer um decreto com quase 800 artigos? Quem é que vai dar conta de ler isso? Então, a gente está criando um ambiente muito complicado. A gente está fazendo uma complicação. Já é uma lei com 200 artigos, que já é complicada de nascença. Daí, o governo federal inventou de fazer 60 regulamentos. Quem não está fazendo 60 regulamentos, por exemplo, o Estado do Paraná resolveu fazer um decreto com 700 artigos. O cara tem que ter uma faculdade de licitação em contrato daqui a pouco. O cara vai passar 5 anos estudando para dar conta de entender alguma coisa. Então, assim, a gente entrou numa lógica de complicação. Repito, modelo pesado, modelo amarrado, modelo engessado, que não faz sentido nenhum, não tem a mínima plausibilidade. Eu estou muito preocupado como é que as pessoas vão dar conta disso, como é que as pessoas vão compreender essa nova lei de licitações e contratos para poder ter uma compreensão mínima para poder passar a aplicar. Porque tem que aplicar, repito, licitação não é coisa de elucubração teórica. Licitação é um procedimento que tem que fazer. E daí a gente vai saber se vai ter um equipamento médico lá, se vai funcionar, se não vai funcionar, vai saber se vai pagar 1 milhão, se vai pagar 1.300.000, vai pagar 2 milhões. É isso. Licitação é realidade, é coisa concreta. Então, meus amigos, eu estou muito preocupado. Estou achando que a coisa não está muito boa, não. Eu não sei se eu estou muito pessimista, mas o fato é que eu estou vendo essas coisas e essas coisas estão me inquietando. O prazo aí de 2 anos está acabando. As pessoas, repito, de uma maneira geral, é óbvio que tem exceção, mas o que eu estou enxergando, a administração não está tratando esse assunto com a seriedade devida. E a gente entrou numa espiral de complicação, de complicar cada vez mais um negócio que já é complicado. Pessoal, vem uma lei com 200 artigos, super complicada. Eu vou fazer uma regulamentação para quê?
para explicar, para ajudar as pessoas que têm a função de tirar essa lei do papel, a tirar do papel, para facilitar a vida, para esclarecer, estou fazendo o inverso. Então, tá esquisito. O cenário, assim, o horizonte não está muito bonito, não. Não está muito bonito. Tô receoso com o que vai acontecer com essa nova lei de licitações e contratos e o que vai acontecer com a administração pública. Desculpa aí meu pessimismo essa hora da noite, mas é isso. Bom, obrigado pela atenção, pelo convite. Obrigado, doutor Joel, pelas palavras, também, de uma certa forma, o banho de água fria que é preciso dar na gente, né, nos aplicadores, para saber o que nos espera, né? Daqui a pouco a lei já começa a definitivamente ser aplicada, né? Sem muito mais o que fazer. Então, a gente precisa, de fato, parar e pensar que caminho que a gente está levando. Bom, de fato, nós, né, quem trabalha nessa área de licitação, a gente, de fato, na primeira leitura da lei, você vê ali um desconhecido, mas que você já conhece ali a cara dele, É um jeitão de 866, né? Você vai vendo os pedaços que foram juntados de diversas outras normas, né, e da própria jurisprudência, e exatamente isso, né, da regulamentação federal. Eu vou aqui, antes de ler os comentários do chat, eu queria só fazer uma conexão entre o seu segundo apontamento e a sua última consideração. O seu segundo apontamento, pelo que eu me recordo, foi sobre os 2 anos que a administração possui para aplicar essa lei, né? Tem uma parte da doutrina que fala que esses 2 anos serviriam justamente para a administração experimentar a lei, fazendo a utilização dela em um determinado caso, para poder ir sentindo a lei e, aos poucos, aumentando o escopo de aplicação dessa lei. Em tese, uma das ideias foi essa. Aqui no estado de Mato Grosso, até a colega Juliana lembrou aqui no chat, a gente preferiu fazer a regulamentação e implementação em partes. Então, aqui é obrigatória a utilização da nova lei de licitação para os procedimentos de dispensa e inexigibilidade de licitação. Então, todos os procedimentos de dispensa e inexigibilidade são com base na nova lei, acho que desde o começo de 2022. Legal. Bom, isso, e aí agora eu faço uma conexão com o seu último apontamento, que foi relacionado à necessidade de regulamentação, e aí eu trago um parecer que foi emitido pela Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos Administrativos da AGU, no ano passado, que disse que uma série de dispositivos da nova lei de licitação não poderiam ser aplicados enquanto pendentes de regulamentação. Esse parecer, o parecer 2 de 2021, ele cita a necessidade de regulamento para pesquisa de preços, a necessidade de regulamento sobre a competência, as atribuições do agente de contratação. São elementos tão marcantes da lei que, sem essa regulamentação, pelo menos no âmbito federal, eles não conseguem aplicar a lei de forma alguma. Por esse parecer, somente depois da regulamentação dessas normas e de outras tantas, né? Esse parecer fala também sobre o sistema de registro de preço. Para uso do sistema de registro de preço, é necessária a sua regulamentação, seja em geral, seja registrando de contratação direta. Enfim, parece que a própria União, em determinados momentos, acaba minando essa oportunidade que o legislador deu de implementação aos poucos da lei. Sendo que ela já é uma lei, como você disse, super prolixa, não necessariamente ela necessitava de regulamentação para ser aplicável nesses aspectos. Eu não sei qual é a posição do doutor, né? Se essa lei exauriente, somados à eventual aplicação analógica de regulamentos anteriores, poderiam fazer com que a implementação da nova lei de licitação fosse mais célere. Carlos, primeira coisa que eu acho que eu preciso ressalvar é o seguinte: nós estamos no momento são os primeiros passos da nova lei. Então, é natural que haja bastante controvérsia, que haja polêmica. Então, eu respeito a posição dos colegas, né, advogados da AGU, mas eu divido frontalmente desse parecer.
né? Sempre defendi o contrário. Eu, na minha percepção, a aplicação da lei não fica condicionada a essa regulamentação, só fica condicionada em determinados casos em que a regulamentação se faz extremamente necessária, você não consegue aplicar a lei sem a regulamentação. Por exemplo, a lei fala lá de vantagem para o licitante nacional em detrimento do estrangeiro, ela diz que essa vantagem pode ser de até 25%, que esse percentual tem que ser definido pela administração. Se o percentual não for definido, não dá para aplicar. Então, esse é um caso que precisa, sem regulamentação não dá para aplicar. Agora, nos casos que você consegue aplicar, na minha percepção, a regulamentação tem que ser entendida como uma faculdade da administração. Regulamentação, o que é? É um ato administrativo em que a administração ela diz como é que aquilo deve ser operacionalizado, ela esclarece, ela facilita, ela trata da operação prática daquilo para os seus agentes. Se a administração acha que não é necessário, muito bem. E são coisas que, evidentemente, não são necessárias, né? A Lei 8666/93 nunca falou sobre orçamento, e não é por causa disso que as pessoas não licitavam, evidentemente que a administração tem as suas práticas sobre orçamento. E daí o que aconteceu? Tem instrução normativa federal sobre orçamentação, e essa instrução normativa colocaram dentro da lei, o artigo 23 da lei está tudo lá, não precisa regulamentar mais nada, está lá. Agora fizeram até a instrução normativa, até já tem. Daí sobre agente de contratação, o que o agente de contratação faz? O agente de contratação conduz a licitação, é a mesma coisa que faz o pregoeiro é uma espécie de agente de contratação. O que a comissão de contratação faz? Mudaram o nome, não é comissão de licitação, agora é comissão de contratação. O que ele faz? Ele conduz a licitação, daí é um grupo de pessoas em vez de um só, não precisa de regulamentação nenhuma para isso. Mas eu acho que esse parecer, Carlos, da AGU, acho que já foi vencido. Uma das coisas que eles falaram, que era a história do Portal Nacional de Contratação Pública, né? A tese principal era que, enquanto o portal não estivesse funcionando, ninguém poderia aplicar, porque tem um dispositivo da lei que diz que o contrato tem que ser publicado no portal, que seria obrigatório, que não se poderia fazer de outro jeito. Que é uma coisa que... Se tem um dispositivo que eu não consigo aplicar, porque é necessário desenvolver um negócio, então eu não aplico aquele dispositivo, eu não vou deixar de aplicar toda a lei por causa de um dispositivo, uma coisa que para mim é... Mas, enfim, daí eles disseram, não pode aplicar nada enquanto não tiver o portal. O TCU já tomou uma decisão no ano passado, eu não tenho agora de cabeça o acordo, o número, mas o TCU já disse que pode aplicar, independentemente da regulamentação e do funcionamento completo do portal. Então, eu acho que esse assunto já está superado, tem muita gente aplicando, então... Mas, de novo, Carlos, é natural que haja controvérsias, que haja dúvidas, que pessoas pensem de um jeito, pessoas pensem do outro. Eu discordo desse parecer da AGU, mas eu preciso respeitar a posição deles. Mas eu acho que na prática já foi superado. Eu acho, a minha percepção, inclusive, sobretudo, né, pela autoridade e pela decisão, pelo acordo que foi prolatado pelo Tribunal de Contas da União. Perfeito. Professor, vou passar aqui para uma pergunta do chat, do Felipe Borges, um procurador do Estado também. Professor, fazendo uma conexão com a palestra anterior, que só um parênteses, a palestra anterior foi sobre a efetividade do princípio da igualdade e o Estado antirracista. Sim. Então, fazendo a conexão com a palestra anterior, a Lei 14.133 de 2021 prevê no artigo 25, parágrafo 9º, a possibilidade do edital exigir percentual mínimo de mão de obra da empresa contratada, constituída por mulheres vítimas de violência doméstica e ou pessoas oriundas ou egressas do sistema prisional. Na sua visão, a licitação pública é um mecanismo adequado para esse tipo de política social? Se sim, não seria o caso também de prever essa possibilidade de exigência para outras cotas raciais ou sociais? Olha, eu trato bastante desse assunto, eu tenho um artigo publicado, eu trato bastante disso no meu livro de licitações e contratos. Na edição nova, inclusive, tem um capítulo grande sobre esse assunto, utilização de licitação e contrato administrativo como instrumento de política pública. O que eu defendo é que, em regra, não deve ser utilizado como instrumento de política pública, é a minha avaliação, é o meu entendimento. Eu faço uma série de ressalvas, e se for para ser utilizado, que seja com muita ponderação, com muito discernimento, de uma forma inteligente e bem pensada, que não é o caso, né? A gente não tem uma estratégia, a gente não tem uma análise qualitativa, são coisas totalmente casuísticas, né? Se prevê lá um tipo de política pública, não se prevê outro, é justamente isso que ele falou, né? Por que egresso sim, por que racial não, por que mulher sim, por que... Enfim, tem um monte de coisa aí que... Enfim, é um assunto bem complexo, né?
para explicar melhor o meu raciocínio, eu acho que precisava de uma contextualização melhor, mas eu sou bastante contrário à utilização das licitações dos contratos como instrumentos de política pública, do jeito que vem sendo utilizados no Brasil, sem estratégia, sem planejamento, de uma forma casuística, sem controle, sem avaliação de resultado. Essa utilização exagerada e não coordenada da licitação em contrato como política pública, como instrumento de política pública, ela faz da licitação algo mais burocrático, faz o procedimento, torna o procedimento mais amarrado, mais engessado, mais pesado, com mais formalidade. Então, eu acho isso bem equivocado, né? A utilização de licitação em contrato como política pública devia ser uma coisa muito cirúrgica, né? E, infelizmente, não é. E o que mais impressiona é a falta de critério na eleição dessas políticas públicas e do modo como essas políticas públicas são previstas na lei como instrumento de política pública. Um é quesito de habilitação, outro é critério de desempate, outro assim, não tem uma percepção de todo, parece que é uma coisa assim que vai surgindo no meio do caminho, tem algum deputado que conseguiu botar aquilo na lei e ficou, né? É muito desorganizado, não tem pé nem cabeça, é um negócio que não tem racionalidade nessa utilização das licitações dos contratos com política pública, pelo menos do jeito que é feito hoje no Brasil, de acordo com a minha opinião. É um assunto também super polêmico, tem muita gente que pensa o contrário, mas é isso que eu penso. Perfeito. Mais uma pergunta aqui do Vitor Sade Cortez, também procurador da área de licitação e contratos aqui no Mato Grosso. O professor disse que quando a lei foi feita, olhando para o passado, e que segue o mesmo modelo da 8666, qual seria uma inovação que o professor esperava ver em uma nova lei de licitações e contratos? O que o professor esperava de uma lei de licitações do futuro? Cara, tem gente que fala que é uma coisa meio infantil, assim, né? O que eu espero, porque eles falam assim, cara, o processo legislativo é democrático, é plural, e essas coisas são assim, a construção disso é desse jeito, e as coisas não são do jeito que você quer. Você, quando faz uns 7, 8 anos de idade, você começa a entender que as coisas não são exatamente do jeito que você quer, você deveria já amadurecer. Mas, assim, me perguntar o que eu desejava, não desejava muita coisa, não. O grande pecado, na minha percepção, é o modelo. O modelo está totalmente errado. O modelo não é um artigozinho lá, um outro artigo aqui, não. O problema é o modelo. A premissa está errada. O espírito está errado. Esse modelo burocrático, formalista, amarrado, engessado, pesado, desconfiado, que, por exemplo, tem um procurador, daí o sujeito lá vai ter que dar um parecer sobre uma contratação por inegibilidade ou um pedido de aditivo que foi feito por um contratado, daí ele olha para aquilo, ele acha que o sujeito está certo e ele fica com medo de dar o parecer, fica com medo. E o sujeito, para dar um parecer na inegibilidade, num termo ativo, hoje em dia, nesse ambiente, tem que ter medo mesmo, né? É natural que tenha medo, porque tem cada coisa que acontece aí, né, de gente sendo responsabilizada por qualquer coisa. Enfim, o modelo está todo errado. Então, o que eu queria? Eu queria um modelo que fosse a antítese desse. Um modelo exatamente o oposto. Pega essa lei, o que eu queria? Eu queria o contrário. Então, qual é a lei que eu queria? Eu queria uma lei que não fosse burocrática, que não fosse formalista, que não fosse engessada, que não fosse pesada, que não fosse amarrada, que não fosse desconfiada. Ah, mas onde é que tem isso? Cara, não é a lei perfeita, não é a lei dos meus... não é, mas é uma lei que eu gosto muito. Por exemplo, a Lei 3.303. Ali tem um modelo que eu acho certo. Que é um modelo que não é burocrático, não é engessado, não é amarrado, não é formalista, não é pesado, ele não é desconfiado. É um modelo certo. Ali tem um modelo certo. É uma lei bem mais leve, é uma lei bem mais sucinta, uma lei com bem mais abertura para a administração, com competências discricionárias muito mais amplas, uma lei muito mais leve, com uma série de possibilidades que podem ser exploradas pela administração, com uma regulamentação que a administração pode fazer, uma previsão de regulamento, mas a administração regulamenta, as estatais regulamentam o que elas querem, cada estatal faz o seu regulamento de acordo com a sua necessidade, de acordo com as suas demandas, de acordo com os seus projetos prioritários. Com essa regulamentação, a lei respira, né? Porque é fácil você alterar o regulamento e ir adequando o regulamento aos avanços, às novas necessidades, às novas demandas.
Então, assim, eu queria uma coisa muito simples, assim, se eu pudesse fazer, Joel, se alguém dissesse assim, ó, não vamos deixar tu fazer uma lei do zero, né? Do jeito que tu acha, mas assim, uma coisa muito legal que poderia ter, eu, na minha percepção, era um artigozinho só. A Lei 13.303 se aplica para toda a administração pública. Pronto, isso para mim era o suficiente. Isso seria uma coisa fantástica, né? Porque ali tem um modelo certo. Tem coisas que eu discordo na Lei das Estatais, na Lei 13.303, mas o modelo está certo. O meu grande problema é com o modelo da Lei 14.103. O modelo está errado, pelo menos a minha opinião. Doutor Joel, a doutora Cleia, a palestrante anterior, ela perguntou sobre o artigo 78, nenhuma esperança como credenciamento. Não sei se a pergunta dela está relacionada à dúvida sobre políticas sociais na licitação, ou se quando o doutor estava falando sobre a regulamentação. Mas se a doutora Cleia depois puder complementar, eu refaço aqui a pergunta. Enquanto isso, eu vou para mais uma minha, se me permite, sobre a implementação de regras específicas na nova lei de licitação e contratos e a aplicação dela para estados e municípios. Bom, e aí o ponto objeto de interesse aqui é a competência da União, né, que legisla sobre normas gerais, e essa incorporação na lei federal das regras até então previstas nos decretos e nas instruções normativas do Ministério do Planejamento. Tudo isso foi incorporado para a nova lei de licitações e contratos. Bom, antes isso já era aplicado para a administração federal, e se a intenção fosse que assim continuasse, bastava deixar isso no âmbito infralegal. Mas a opção do legislador, então, foi trazer, né, essa matéria para o escopo da lei. É possível que determinados regramentos específicos previstos na nova lei de licitação, procedimento, competência, outros pormenores, até mesmo esse exemplo que o doutor citou, do artigo 23, que traz todos os elementos que devem compor o parâmetro de preço, né, a pesquisa de preços, se esses fatores acabam por invadir a competência dos estados e municípios, isso com uma dificuldade a mais na implementação da nova lei de licitação de contratos. Olha, a Lei 8666/93 já tinha usurpado a competência dos demais entes da federação, né? Já tinha, isso já era notório, evidente. Essa lei só agravou mais a situação, porque ela é muito mais extensa, ela é muito mais pormenorizada, ela é muito mais burocrática, ela é muito mais engessada. Então, é o mesmo velho problema que nós já tínhamos em relação à Lei 8666/93. Em relação à Lei 8666/93, esse assunto bateu com alguma frequência no Supremo Tribunal Federal, porque municípios e estados fizeram leis próprias de licitações e contratos, que tratavam totalmente do tema ou sobre alguns assuntos específicos. Então, o Supremo construiu, de alguma maneira, uma interpretação sobre isso. Alguns estados fizeram uma legislação sistematizada, uma lei sistematizada sobre licitações e contratos, e passaram a não aplicar a Lei 8666/93. O primeiro, talvez mais importante, o estado da Bahia, uma lei, acho que de 2004, coisa assim, já tem bastante tempo. O estado do Paraná também tem uma lei estadual de licitação e contrato, que eles aplicam lá também. E essas leis estaduais divergem bastante da Lei 8666/93. Eu não sei se o mesmo movimento vai acontecer em relação à Lei 14.103, mas pode ser que aconteça. E eu acho que isso só contribui, só aumenta a sensação de insegurança jurídica, né? Porque pelo texto da Lei 14.103, tudo que está lá é norma geral e tudo que está lá tem que ser aplicado por todo mundo. Daí vem um estado e diz assim, mas isso eu não vou aplicar porque eu não acho que seja norma geral. Então isso aqui no meu estado vale a minha regra. Daí o sujeito que está lá na ponta, ele fica, tá, e daí? Aplica o quê? Né? E eu acho um negócio meio temerário, assim, muito desorganizado também, muito complicado. Qualquer estado, município começar a apontar para a lei e dizer assim, isso eu vou aplicar, isso eu não vou aplicar, isso aqui eu não gostei, isso aqui eu acho que não é norma geral, eu não gostei, eu acho que não é norma geral, eu não vou aplicar, isso aqui eu gostei, eu aplico.
Você ter essa seletividade, sabe? Isso aqui eu vou aplicar, isso aqui não vou. Acho que isso contribui demais para um ambiente de insegurança jurídica, mais um defeito da Lei 14.183, que tem a ver com um grande defeito, com um grande pecado, na minha percepção, que é o modelo equivocado. Para encerrar, a doutora Cléia complementou a pergunta aqui, e ela fala que o artigo 78 cuida das formas auxiliares de licitação, entre eles o sistema de credenciamento. O que acha dessa possibilidade? A esperança como um caminho para relações de fornecimento ou compras do Estado? Olha, Cléia, o credenciamento é uma coisa que já é aplicada há muito tempo, né? Desde sempre. Embora não previsto na Lei 8666/93, desde sempre, desde a década de 90, é apontado, pelo menos, se não antes, é apontado pela doutrina como uma forma de contratação por inexigibilidade de licitação. E reconhecido pelos órgãos de controle, reconhecido pelo Poder Judiciário. Então, o credenciamento não tem nada de novo, é uma coisa muito velha, né? Uma coisa que é da prática da administração há algumas décadas, da prática do dia a dia. Praticamente todos os estados, todos os municípios têm processos de credenciamento. Então, não há nada de muito novo aqui, né? O novo a Lei 8666/93 não tratava do credenciamento de forma explícita. Isso era indicado pela doutrina e pela jurisprudência. De novo o que eu falei, né? Essa lei foi construída no retrovisor, olhando para o retrovisor. O que eles fizeram? Tem esse negócio de credenciamento, todo mundo já aplica. É alguma novidade para a administração? Não, não é. Todo mundo já aplica, mas não estava na lei. O que eles resolveram fazer? Colocaram dentro da lei, né? Mas não muda nada a vida de ninguém na administração, porque a administração já fazia isso há décadas, há muito tempo. Então, na vera não é novidade nenhuma, né? Para ninguém da administração pública. Daí tem, sei lá, aquela coisa ali, tem uma hipótese de credenciamento que talvez seja nova, né? Entre aspas, que é para esses mercados dinâmicos, tipo Uber, passagem aérea, etc. Mas se você olhar a jurisprudência do TCU, não faz tanto tempo, mas já há alguns anos o TCU vem reconhecendo a possibilidade de credenciamento para isso. Então também não é uma grande novidade, né? Então, claro, eu acho que, assim, de novo, é uma lei nova. É nova e é velha ao mesmo tempo, de transformação, de ruptura de coisa. E na mesma linha do credenciamento tem um montão de coisa, assim, na lei. Por exemplo, repactuação. Repactuação não tinha na lei antiga, mas tinha instrução normativa. Daí o que fizeram? Trouxeram para dentro da lei. Aí falaram, uma novidade, a repactuação agora está na lei. Mas na prática, é alguma novidade? Não é novidade nenhuma para ninguém. Todo mundo já utiliza a repactuação faz décadas, faz anos. Por isso que não estava na lei, era uma jurisprudência do TCU que depois foi incorporada à instrução normativa. Colocamos dentro da lei, a novidade é colocar dentro da lei, mas uma prática que já se tinha. Então, no frigir dos ovos não muda muita coisa, não muda nada, né? Eu acho que não há esperança para nada, porque eu vejo muito pouca utilidade. Pode ser, sabe aquele pacote das coisas boas que eu falei? Essa história do credenciamento, ele pode ser uma coisa boa. Por exemplo, se você aplicar para esses mercados dinâmicos, pode ser legal. Agora, quais são os mercados dinâmicos? Vai ser 1, 2, 3 contratações. Não vai revolucionar a administração, né? Tem algumas pessoas, mas o credenciamento vai ser para contratar Uber, vai ser para contratar passagem aérea, mas 2 ou 3 coisas, né? Mas é uma coisa que pode ser boa, mas você vai ter que sair da sua zona de conforto. Você tem que comprar o pacote das coisas boas, porque é facultativo, você faz se você quer. Pode ser legal, pode resolver problema, mas é uma coisa assim sistêmica, que é uma grande... Não. Até porque é uma coisa que já vem sendo aplicada há muito tempo. A administração precisa, de fato, superar o dever de casa para aí sim partir para esse pacote de coisas boas. Comprar o pacote das coisas boas. Doutor Joel, vou agradecer aqui a sua participação, tanto nas aulas perante o curso Zente, como através das suas obras. Saiba que você auxilia muito aqui a Procuradoria do Estado de Mato Grosso, nós, né, que trabalhamos na Subprocuradoria de Contratos, e ter você aqui conosco é uma honra muito grande, então honra é minha. Agradeço aqui a participação, agradeço também a Juliana pelo convite. Eu vou passar a palavra para o doutor para encerrar e depois a Juliana dá os recados finais necessários. Bom, pessoal, só um abração para todo mundo aí, obrigado pelo convite, a honra é toda minha e sucesso aí com a nova lei de licitações, com todos esses desafios, com todos esses problemas, mas
há de se encontrar um caminho, tenho certeza disso. Obrigada, professor. Reitero as palavras do Carlos Eduardo. Eu também trabalho aqui com licitações e contratos, então é uma grande honra para nós a sua presença. E é isso, pessoal. Nosso encontro continua amanhã, às 19 horas de Brasília, 18 horas de Cuiabá, com a palestra Reforma da Previdência no Regime Próprio do Estado de Mato Grosso, com o Dr. Frederico Amado. Uma boa noite a todos vocês. Até amanhã.